Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje o tema é conflito de interesse, uma das coisas mais quentes que saiu, uma das principais atualizações da nossa profissão desde o dia 1º de junho, é a possibilidade que alguns corretores já estão aderindo a cobrar FII fixo. Isso está gerando muita dúvida em alguns investidores, está gerando uma baita oportunidade para assessores de investimento, está tendo muita discussão a respeito desse tema dentro das principais casas de investimento, dentro das principais corretoras. Então é um tema extremamente atual, começou agora, no dia 1º de junho, é algo que tem o potencial de mudar o patamar da carreira do assessor de investimentos. Eu queria convidar você a assistir, acompanhar aqui esse vídeo e deixar nos comentários a tua opinião. Tá longe da gente conseguir exaurir esse assunto aqui num vídeo relativamente curto, mas a ideia é trazer para a mesa o debate, trazer um pouco da minha visão, da nossa visão aqui do Manual de Mercado sobre o tema. Então acompanha a gente, que ele foi feito mais um vídeo com bastante carinho, bastante pesquisa para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Se você gostou do conteúdo, lá no final do vídeo deixa o curtir, que nos ajuda muito a continuar entregando conteúdos como esse daqui. Então pessoal, em primeiro lugar, FII fixo. FII fixo é uma cobrança de uma taxa muito parecida com a taxa de administração que os fundos elas aplicam já na indústria há muito e muito tempo, só que essa taxa ela é aplicada sobre o patrimônio do cliente. Então se o cliente tem lá, por exemplo, 100 mil reais, você pactuou com ele, acordou com ele uma taxa fixa de 1% sobre o patrimônio dele anualmente, então o cliente pagaria ali 1% do seu patrimônio, seria R$1.000, nesse caso de patrimônio de R$1.000, anualmente. Isso pode ser pago, a depender, acredito eu, do contrato, mensalmente para o assessor, ou pode ser provisionado, né, mensalmente, ou pode ser pago anualmente, e aí vai depender da relação com o cliente, também com a corretora, mas o fato é que fica de maneira muito mais transparente, muito mais clara qual é a remuneração do assessor de investimento. E os que são entusiastas desse tema batem muito na tecla que isso é uma maneira de você reduzir os conflitos de interesse que existem na profissão. Naturalmente, quase todas as áreas do mercado financeiro e também outras áreas do campo da vida, do campo profissional, eles vão ter um determinado conflito de interesse, e é bacana que a gente expõe aqui mais uma vez, já falamos algumas vezes sobre isso, quais são esses conflitos e quais profissões dentro daqui do mercado financeiro tem mais delicadeza, né? Que tem mais, digamos assim, que o ambiente é mais propício para ter um eventual conflito de interesse. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os conflitos de interesse e depois vamos entrar nas formas de remuneração. Então, quais são as principais profissões que hoje atuam com clientes e que exercem algum papel de importância dentro do mercado financeiro? Você tem um analista, você tem um gestor de investimentos, você tem um gestor de fundos ou um gestor que atua diretamente com o cliente, fazendo o que a gente chama de gestão discricionária. Você tem os consultores financeiros, você tem os assessores de investimento, você tem os antigos brokers, né, os corretores que passam ali ordens de investimento, de compra e de venda para determinados clientes. Então você tem algumas áreas que atuam diretamente com o cliente, você tem outras áreas que trabalham institucionalmente dentro de bancos, dentro de fundos, instituições de pesquisas, né, as casas de análise como as research. Então todas essas profissões, elas têm um papel bem definido. Alguns desses papéis até se misturam, tem um momento que você não entende se um assessor de investimento, qual é o limite da profissão dele com relação a um consultor de investimentos, por exemplo, e eu sei que tem uma certa nebulosidade, né? As novas regulamentações tendem a reduzir muito isso, mas o ponto principal é entender de onde é que surgem os conflitos de interesse no exercício natural da profissão. Então, começando aqui pela profissão de analista. O analista, ele pode ser um cara que trabalhe no buy side, ou seja, ele está fazendo análise, entendendo a realidade das empresas para fazer uma determinada recomendação de compra ou de venda, mas do lado de quem investe o capital. Então, por exemplo, se eu sou um analista que trabalha no fundo de investimento, eu tenho como papel estudar um determinado setor, estudar uma determinada empresa, se debruçar nas demonstrações financeiras daquela empresa para saber se aquilo é um bom investimento para o fundo. Então eu trabalho no buy side, eu estou ali fornecendo insumos para que o gestor tome a decisão de investimento baseado nas minhas informações, mas componham ali o lado comprador da moeda. A gente é um fundo de investimento que vai comprar determinados ativos. Eu também posso ser um analista do sell side. O sell side é muito conhecido
nas casas de análise. Então eu vou trabalhar ali vendendo, por exemplo, relatórios das minhas análises sobre as empresas. Então eu vou olhar, por exemplo, o desempenho de um determinado setor ou de uma determinada ação, entender qual que é a relação dessa empresa com os determinados pares ali do setor, saber se aquela empresa é um bom investimento ou não, baseado nos critérios ali dentro que eu tenho como referência, valuation, enfim, múltiplos, a depender se eu uso um determinado tipo de valuation, pode ser que eu faça minha análise por fluxo de caixa descontado, posso fazer minha análise por múltiplo, não importa aqui nesse momento qual ferramenta, mas o que importa é que esse analista, ele também está estudando as empresas, mas do lado do sell side, do lado, digamos assim, vendedor da história. Eu estou vendendo um documento, eu estou vendendo uma análise para que os investidores, que por sua vez vão tomar a decisão, eles vão analisar aquele meu documento e vão dizer assim, bom, baseado na recomendação lá do Gabriel, que é um analista super bem conceituado, eu vou comprar ou vender determinado ativo. Então, se o Gabriel está dizendo que a empresa é boa para comprar, eu vou lá e vou comprar. Se o Gabriel está dizendo que a empresa é ruim, eu deveria vender, eu, investidor, vou vender baseado na recomendação do Gabriel. Então, esse é um analista sell-side. Beleza, e como é que surge, então, o conflito de interesse dentro do analista? Como o analista, ele vai vender a sua opinião sobre uma determinada empresa, ele está suscetível no mercado a receber propostas indecorosas para que ele fale bem ou mal daquele negócio, daquela empresa que ele está trabalhando, que ele está fazendo a análise em cima dos números que ele acredita. Então, se determinado presente que ele receber, às vezes uma viagem, às vezes dinheiro, às vezes uma inserção dentro do meio social que possa o favorecer futuramente, são mecanismos de que você, analista de investimento, pode estar sendo influenciado para tomar uma determinada decisão e que nem sempre é a mais isenta e mais transparente possível. Então, sim, um analista, ele pode ser sua opinião influenciada por um presente que ele receber, coisas que a gente chama até no mercado financeiro como soft dollar. Isso é muito discutido dentro dos conselhos de ética, é extremamente discutido dentro das instituições financeiras, dentro dos fundos, das casas de análise, para que você tenha o analista que vai dizer se aquela empresa no final do dia é um bom ou mau investimento, que ele tenha sua opinião isenta, que ele não sofra influência, por exemplo, do proprietário da empresa pagando uma viagem para ele para Dubai. É super importante que ele tenha essa isenção. Comentado sobre o analista, a gente vai falar agora sobre o consultor de investimentos. O consultor de investimentos, ele tem, digamos assim, um mandato mais amplo. Ele vai aconselhar os clientes sobre investimentos, mas também sobre outras esferas da vida dele, da vida financeira, como sucessão patrimonial, como seguros e também como planejamento de orçamento, por exemplo, orçamento doméstico, e também sobre investimentos. E sim, o consultor financeiro, ele pode estar sendo influenciado também por decisões externas, como até um comissionamento por um determinado produto, às vezes não um comissionamento direto, mas imagina que uma determinada seguradora que vende seguro de vida pode estar bancando uma viagem internacional para esse consultor, para que ele direcione os seus clientes, para que ele feche o seguro com uma determinada empresa ou que ele receba algum tipo de comissionamento por fora, o que muitas vezes é ilegal. Então existe também dentro da profissão do consultor de investimento um certo conflito de interesse se ele receber esse tipo de incentivo. Mas algo que muitas vezes não é comentado é que o consultor de investimento, por mais que se diga, poxa, o consultor é um cara super alinhado com o cliente, porque como é que ele é remunerado? Ele cobra uma determinada taxa de administração sobre o patrimônio do cliente, então ele não vai recomendar produtos por comissão. Se ele não recomenda produtos por comissão, ele vai ter uma opinião mais isenta. Eu não estou aqui recomendando o produto do banco A ou o produto do banco C, um CDB ou um LCI do banco A ou do banco B, porque eu não recebo sob como comissionamento, eu recebo diretamente numa taxa que eu cobro ali do meu cliente. E nesse sentido, de fato, você tem um menor conflito de interesse. Mas por outro lado, existe um outro ponto que muitas vezes não é discutido, que é o seguinte: o consultor de investimento que está orientando o seu cliente a investir, ele muitas vezes
está cobrando uma taxa de administração por colocar o dinheiro do cliente dele em ativos financeiros que são extremamente simples e o cara está cobrando uma taxa de administração alta. Então, às vezes você está cobrando ali uma taxa, um FII de 2% para fazer sobre o patrimônio do cliente, para fazer o seu aconselhamento, para fazer o seu serviço, mas está colocando o dinheiro do cliente todo em LFT, em produtos bancários super tradicionais. Então, há aí sim um desequilíbrio. Não acho que tem problema nenhum o profissional cobrar caro, mas existe sim um ponto de que, poxa, eu estou cobrando um valor super alto para fazer um aconselhamento, mas o meu aconselhamento está sendo de produtos extremamente triviais. Então, o cliente precisa também estar ligado nisso, precisa estar sendo orientado de uma maneira, entre aspas aqui, entre milhões de aspas, uma maneira justa. Um outro ponto que também não é muito discutido é que se você está ganhando dinheiro, se o cliente está ganhando dinheiro, o consultor financeiro também está ganhando dinheiro. Agora, se você está perdendo dinheiro, se o cliente está perdendo dinheiro, o consultor financeiro tem a remuneração dele atrelada ao patrimônio do cliente, vai diminuir um pouco, mas ele não tem nenhum prejuízo diretamente relacionado a isso. Então, há sim uma orientação, acredito eu, até maior do que quem recomenda produto diretamente e recebe um comissionamento, mas não necessariamente a profissão do consultor de investimento, ela é livre de uma certa influência, uma falta de alinhamento com os interesses do cliente. Então, o ponto que precisa se analisar antes de contratar um serviço de consultoria é: a consultoria está sendo sobre um aspecto mais amplo do meu patrimônio, se realmente está sendo entregue um trabalho de investimento onde o consultor de fato teve um trabalho maior ali para uma curadoria na seleção dos ativos, ou está sendo simplesmente um trabalho ultra conservador. Ponto 2. Essa forma de remuneração diretamente relacionada ao meu patrimônio, ela tem um custo, e isso no longo prazo tende a ser muito maior do que o custo de uma assessoria de investimentos, por exemplo. Então, o aspecto financeiro, que novamente não é um problema se o consultor está ganhando muito dinheiro, porque ele consegue agregar valor, para mim não tem problema nenhum com isso, mas o cliente precisa saber que existem alternativas que são mais baratas para ele, a depender do nível de profundidade do trabalho que o consultor está entregando. Gestor de investimentos, um gestor de fundos ou um gestor discricionário. Já o gestor discricionário, diferente aqui do consultor de investimentos, ele pode cobrar lá a taxa de administração e também uma taxa de performance. Então você vai me falar, poxa, bom, o consultor ele só pode me cobrar uma taxa de administração. Então, em tese, ele não tem nenhum incentivo para ganhar mais dinheiro, porque a remuneração do consultor não é atrelada diretamente à performance dele. Ele pode estar entregando um trabalho super ruim e pode estar sendo remunerado da mesma forma por isso. Então, o gestor de investimentos, ele, além de cobrar uma taxa de administração, ele pode cobrar uma taxa de performance. Você vai me dizer, bom, então tem muito mais alinhamento de interesse. Eu concordo. A taxa de administração cobrada, sendo complementada com a taxa de performance, onde de fato, se o cliente estiver ganhando dinheiro, se o capital dele está crescendo, o gestor está ganhando mais dinheiro. Se o capital dele está diminuindo, o gestor está ganhando menos dinheiro. Dessa forma, na minha visão, há um equilíbrio maior entre a taxa de administração e a taxa de performance, porque a remuneração do profissional que o atende, ela é composta por duas fontes de receitas, digamos assim, tanto a parte relacionada à performance da carteira em si, que é o trabalho do gestor, quanto a parte mais fixa ali, que geralmente é menor. Então, depende da composição, se cobra 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance, 1% de administração, 10% de performance ou 30% de performance, a depender do contrato especificamente com o cliente. Mas é uma maneira que você tem uma remuneração mista e por isso diminui ainda mais essa questão do conflito ali de interesse, porque número 1, o gestor ele não está recomendando produtos por comissionamento, pode até existir, mas ele não está recomendando por comissionamento, e ele tem ainda
um trabalho de querer, tem um incentivo por querer ganhar mais dinheiro, porque a remuneração dele principal é sobre a performance que ele vai entregar. Aí você vai me dizer, bom, então eu quero só taxa de performance, eu não quero mais taxa de administração. E aí também chega num outro problema. Não adianta o cliente querer cobrar só taxa de performance do profissional que está o atendendo, porque você vai fazer com que o cliente tome muito risco na sua carteira, porque ele só ganha dinheiro se você estiver ganhando muito dinheiro. E aí quando você estiver num momento do mercado onde ter retornos não é tão fácil, com certeza o teu gestor ali vai estar tomando mais risco na tua carteira com o teu dinheiro para que ele tenha uma remuneração maior associada ao seu patrimônio. Então não dá, na minha visão, para ser só taxa de administração, nem dá para ser só taxa de performance. A maneira que eu vejo que é mais justa é uma combinação de fatores. E quem são os profissionais que são habilitados para trabalhar como gestor de investimentos? O gestor de investimentos, ele muitas vezes trabalha, a maioria deles, em fundos. Então ele está trabalhando ali, fazendo gestão de fundos, trabalhando com o dinheiro de diversos investidores e está tomando as decisões por um fundo. E existem alguns gestores de investimento que atuam diretamente com o cliente. E aí ele vai fazer um contrato, vai estabelecer ali dentro daquele contrato com o cliente uma política de investimento, onde você vai ter as restrições do cliente, os horizontes de tempo, os objetivos de risco, os objetivos de retorno. Então vai estar lá traçado nessa política de investimento, que a gente chama de IPS, vai estar ali descrito quais ativos você pode ou quais mercados você pode operar. Por exemplo, você pode ter uma exposição de no máximo 5% em ações de empresas brasileiras, você pode ter 3% de exposição em empresas estrangeiras e por aí vai. Você vai combinar com o cliente as regras do jogo e você, uma vez feito isso, você precisa cumprir essas regras do jogo. Para atuar como gestor de investimentos, hoje você tem as principais certificações, né? É a CGA, CFG e CGI. Tem algumas diferenças entre elas, né? Acho que não é tópico aqui desse vídeo de hoje, mas basicamente uma tem um mandato mais amplo, que é o CGA, as outras duas têm um mandato para trabalhar como gestor de fundos, mas todas elas já têm um nível de exigência bem maior do que outras certificações. É um profissional que também é registrado lá na CVM, que a sua empresa, ela preferencialmente segue o código de ética da Anbima, então ela é regulada, é fiscalizada, precisa passar por inúmeros padrões, digamos assim, de mercado, padrões de qualidade, certificações. Então também é um tipo de negócio que exige mais burocracia e são menos profissionais que atuam dessa forma, desse segmento. É um mercado que está incipiente no Brasil, mas que tende a ser mais vantajoso para o profissional que atua nesse formato quando ele atende clientes maiores. Então é muito difícil que você tenha gestores de investimento atendendo um cliente de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, porque o negócio de gestão de recursos, ele é um negócio mais caro, mais complexo, é realmente mais custoso, digamos assim, ter um cliente de 100 mil, de 200 mil reais, que acabam sendo muito mais direcionada para os family offices, para fazer a gestão do patrimônio de fortunas, de clientes que têm realmente muito dinheiro. Eu acho que com o passar do tempo, essas coisas vão se baratear, vai ser menos burocrático, você tem uma estrutura de gestão discricionária e a gente deve caminhar para algo nessa linha. Por último, assessor de investimento tem várias outras profissões, tá? Mas agora chegando no objetivo do nosso vídeo, acho que foi super importante a gente passar por todos esses aspectos e fazer comentários pontuais aqui em cada um deles. Eu acho que eu estaria sendo até vago ou leviano tá comentando sobre as novas remunerações do assessor de investimentos sem ter passado por tudo isso. Mas o assessor de investimentos é o profissional que vai atender diretamente um cliente, vai entender o momento de vida dele, vai trazer as soluções financeiras de investimento que tem mais aderência ao perfil daquele investidor. Então é o cara que vai se debruçar no momento de vida do cliente, se debruçar nas principais restrições, nos objetivos também de risco e retorno e selecionar ali quais são os ativos que fazem jus àquele momento de vida, o que são mais aderentes, mais indicados para aquele tipo de investidor. Tem um cunho aí de recomendação inerente ao trabalho do assessor? Tem um cunho educacional que também é inerente ao trabalho do assessor? Tem
tem um pouco de planejamento, de orçamento, que muitas vezes não é um trabalho especificamente nosso, mas é algo que os clientes muitas vezes demandam. Então tudo isso ali acabam os limites da profissão sendo na prática muitas vezes muito próximo, a linha tênue entre o que um faz e o que o outro faz. Mas a principal distinção sempre teve sobre as formas de remuneração. Tem outras distinções, tá? Mas a forma de remuneração é uma delas. O assessor de investimento é o cara, é o profissional que está sendo remunerado por comissionamento pela distribuição do seu produto. Então, quando ele vai discutir uma carteira de investimento com o cliente, ele vai escolher um CDB do banco A, banco B, banco C, banco D, esse assessor de investimento, ele está sendo remunerado pela distribuição desse produto. E sim, muitas vezes há diferentes remunerações para cada tipo de produto. E isso vai variar por inúmeros fatores. Geralmente produtos que têm mais longo prazo tendem a remunerar melhor o assessor de investimento. Produtos que têm uma estruturação às vezes própria da casa, tendem a pagar uma taxa, um FII melhor. Tem produtos que é um custo, né, que o FII de estruturação acaba sendo um custo da operação, da empresa que está emitindo. Tem outros casos que esse custo acaba sendo do cliente. Então existem inúmeras formas, não vale a pena a gente se debruçar em cada uma das maneiras que o assessor de investimentos ganha dinheiro, mas em geral ele é remunerado pela distribuição de produtos. Muito parecido com um corretor no mercado imobiliário ali, eu sei que entre milhões de aspas e fazendo várias ressalvas, né? Mas um corretor imobiliário, ele está ali sendo remunerado quando aquela transação acontece. Um assessor de investimento, quando o cliente aporta dinheiro, ele faz um determinado investimento, ele também é remunerado. E a partir de então, o que é que mudou? Agora, recentemente, desde o dia 1º de junho, a gente teve que entrou em vigor uma nova regulamentação, e essa regulamentação, ela possibilitou que o assessor de investimento cobrasse ali o famoso FII fixo. Existem vários escritórios, a XP, se não me engano, é pioneira nisso, tem vários escritórios mudando o formato de comissionamento do assessor de investimento via comissionamento tradicional para algo muito parecido com o que o consultor de investimento já faz, algo muito parecido com as mini gestoras, que é o assessor de investimento cobrar ali o FII, como eu comentei, sobre o patrimônio do cliente, isso acordado entre as partes. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer? O assessor de investimentos, ele vai negociar com o cliente, a depender do nível de sofisticação da carteira do cliente, um determinado valor. Vamos supor, 0,5% a 2% do patrimônio do cliente. Então, poxa, se eu tenho um cliente extremamente conservador, um cara que vai ser um trabalho feito ali com letras financeiras do Tesouro, CDBs de banco tradicional, então vai ser um trabalho mais tranquilo. Então, vou cobrar ali 0,5% sobre o patrimônio do cliente. Agora, se eu tenho um cliente que já opera muito, faz muita operação de ação, muita operação de bolsa, muito derivativo, já exige um trabalho mais próximo do cliente, então eu posso cobrar 2% de taxa de administração sobre o patrimônio do cliente. É melhor do que assessoria de investimentos? Depende. Então, quais são os principais pontos aqui que eu vejo? Esse formato de FII fixo, ele é bem melhor para o assessor de investimentos. Na minha humilde opinião, existem inúmeros clientes que estão deixando escritórios que têm aderido à assessoria de investimento via FII fixo, indo para o comissionamento, para escritórios que cobram só comissionamento. E existem inúmeros escritórios fazendo um movimento inverso, saindo daqueles assessores que cobram comissionamento e indo para FII fixo. Então, quais são as principais vantagens aqui que eu, na minha visão, vejo para o assessor de investimento? Número 1, ele tem uma maior previsibilidade de receita. Se ele tem uma previsibilidade de receita, ele consegue atender menos clientes e focar mais tempo, gastar mais tempo em determinados clientes. Então, você tem ali uma lista de 100 clientes, aqueles 50 ou 40 ou 30 que realmente são clientes que você poderia abrir mão para focar realmente na outra parte da carteira, que é a carteira que exige um trabalho mais próximo, gastar o seu tempo com aqueles clientes. Você conseguiria fazer isso nesse modelo de FII fixo de maneira mais fácil. Você pode atender menos clientes e gastar mais tempo com eles, porque há sim uma previsibilidade de receita. Você reduz sim conflitos de interesse relacionados a comissionamento de produtos que são muito semelhantes em termos de remuneração, mas que possuem
classificações de risco completamente diferentes, isso é muito comum nos CDBs, então você tem ali um menor conflito de interesse. Outro ponto positivo para os assessores de investimento, é muito comum você ter um cliente que faz um determinado aporte, por exemplo, R$1 milhão, e em 10 anos esse cliente não fez mais nenhum aporte. Então o assessor de investimento, se ele tiver alocado em produtos que o remuneram só na cabeça, como a gente chama, como CDB, como debênture, ações, e você não fizer movimentos ao longo dessa carteira, o assessor de investimento vai fazer reuniões de acompanhamento mensal, vai ter várias discussões ao longo do relacionamento de vários outros temas não necessariamente relacionados à carteira dele especificamente, porque é muito comum o cliente tirar dúvidas sobre outros aspectos e o assessor não está sendo remunerado por isso. Então acaba ganhando muito na cabeça, mas não ganha mais nada para a manutenção desse relacionamento. Isso faz com que muitos assessores de investimento acabem negligenciando a gestão da carteira porque já ganharam dinheiro na frente. E isso é um ponto que eu via e discutia muito aqui dentro do escritório. A melhor coisa que eu vejo de você ter uma remuneração fixa sobre o patrimônio do cliente é que você tem o seu tempo de relacionamento remunerado e você possibilita que o assessor de investimento se debruce em aspectos muito mais complicados e muito mais profundos da vida do cliente, porque o assessor está sendo remunerado por isso, e não leve simplesmente aquela história de que, poxa, aloquei o dinheiro aqui, tchau, a partir de agora não é mais responsabilidade minha. Não, é responsabilidade do assessor, mas eu acho que ele é mal remunerado por esse relacionamento. E a possibilidade do FII fixo, não. Ele muda completamente essa história. Você pode ser remunerado pelo trabalho que você faz ao longo de muitos e muitos anos de relacionamento. Então, esses 3 pontos, na minha visão, são cruciais. Há ainda conflito de interesse? Com certeza, muito parecido com o do consultor de investimentos. Muitas vezes, o assessor de investimento que recebe ali um FII fixo, ele pode se acomodar e parar de dar resultados tão bons na carteira do cliente, porque faça chuva, faça sol, o assessor de investimento está ganhando do mesmo jeito. Então existe esse lado negativo, sim. É menor? Talvez sim, até acredito que há sim um menor conflito de interesse, mas não é ainda o melhor dos mundos. Um outro ponto que é uma desvantagem para o cliente é que esse formato ele é muito mais caro para o cliente. Se você considerar um relacionamento de 10 anos, onde você cobra 1% sobre o patrimônio do cliente todos os anos, considere que esse patrimônio vai crescendo. Faça a conta de quanto isso custa em 10 anos e você faça a conta de uma assessoria de investimento, quanto que isso custa efetivamente ao longo de 10 anos. Então é muito mais caro esse modelo de você cobrar um FII diretamente do cliente. Eu acho muito mais transparente. O grande ponto aqui, para resumo da ópera, a gente fechar esse vídeo que já ficou bastante longo, mas eu acho que eram discussões super importantes, há uma transparência em relação à remuneração do assessor de investimento. Muitas vezes foi tido o assessor de investimento como um serviço gratuito. Muito assessor vendeu o seu trabalho como algo gratuito. E eu acho que sempre foi vendido de maneira errada o assessor de investimento que não valorizava o seu trabalho e dizia que era de graça, porque não é. Poxa, você estuda muito, você acompanha o mercado, você faz certificação, não é um trabalho de graça, não existe corretagem zero, não existe esse trabalho gratuito, o seu trabalho tem que ser remunerado, e é importante que o cliente veja isso em termos financeiros, quanto que essa relação comercial entre você, assessor de investimento, e o seu cliente, ela custa para ele. Então eu super incentivo, eu dou os parabéns aí para a XP que está encabeçando isso, pelas conversas que a gente tem com outros escritórios. Esse formato, na minha visão, é o formato que vai se estabelecer no Brasil cada vez mais, assim como a gestão discricionária de recursos ou outros modelos que vierem a surgir. É assim em outros países do mundo, e discutir formatos de remuneração e ter flexibilidade com relação ao formato, eu acho que é um grande avanço para a nossa profissão. Então, pessoal, espero que tenha contribuído com algumas reflexões aqui e vejo vocês num próximo vídeo.